uma gravadinha aqui. Pronto, tá indo. Então a gente vai falar do protagonismo, a gente vai falar da importância da gente realmente estar à frente aí, do nosso negócio, né? Vocês estão vendo a aula, né? Vocês estão vendo uma tela bem grande aí. Me fale depois, se não estiver passando, vocês me avisem antes, porque na segunda-feira eu fiquei meia hora achando que estava passando os slides e não estava. Então não me deixem pagar esse mico, por favor, tá? Tô aqui com o chat aberto vendo tudo que vocês estão falando aí. Ah, minha filha, você que tá aí é frio demais, Eliana. Eu vou bastante para Mariporã, pelo amor de Deus, a neblina que tem aí ninguém merece. Bom, vamos lá. Ser protagonista. Ser protagonista é você estar à frente, né? Não só do seu negócio, mas você estar à frente da tua vida, de você estar à frente, né? Da tua família, de você estar à frente das suas questões pessoais. Então, a pessoa que é protagonista é aquela pessoa que se vê responsável por suas ações. Eu falei disso, inclusive, segunda-feira, né? Que muitas vezes a gente tem a tendência, o ser humano como um todo, tem muito a tendência de justificar, né, os seus fins por meio de outros. Então, eu justifico os meus resultados por conta de circunstâncias ou por conta de pessoas. E, na verdade, o ser protagonista, ele faz com que a gente olhe de fato para a gente, para que a gente entenda que os nossos resultados, eles são única e exclusivamente frutos das nossas ações. Isso em qualquer âmbito, né, que a gente tem aí na nossa vida. É claro que aqui eu vou puxar muito para o âmbito profissional, né, porque nós estamos aqui num ambiente profissional, mas eu gostaria muito que vocês enxergassem esse protagonismo em todos os âmbitos de suas vidas, inclusive e principalmente em questões, nas suas questões pessoais, né? Porque geralmente a gente atrela muito o não fazer às vezes por nós, porque nós estamos fazendo pelo outro. E uma coisa que eu acho interessante e que eu li há pouco tempo é como eu posso ser é, tão ingênua, né? Achando que eu tô fazendo pelo outro, se eu não tô conseguindo fazer nem por mim mesma, né? Achei isso interessante, porque é verdade, né? Como é que eu acho que eu faço pelo outro, né? Que eu cuido tanto do outro, que eu direciono tanto o outro, que se eu mesma não consigo fazer por mim. Então, isso eu sei que parece até um pouco egoísta, né? Às vezes esse pensamento, e a primeira vez que eu ouvi algo do gênero aqui dentro do negócio Mary Kay foi com a Heloísa Johnson, que ela falou assim num treinamento: a você, como mulher, cuide primeiro de você, porque os filhos um dia eles vão embora. Eles vão ter suas próprias vidas e eles vão embora, né? E quem fica somos nós. E ela falou do marido, ela falou, e o marido, a gente nunca sabe, né? O dia que vai. E ela acaba tendo razão, né? E pode ir por um motivo, pode ir por conta de uma separação, pode ir por conta de falecimento. E a gente precisa realmente ter esse convite de ser protagonista das nossas próprias ações. Então, nós estamos agora em 11, 12 mulheres aqui. O que é que você tem feito no seu dia a dia para você, né? O que você faz? Porque se eu te falar agora, se eu perguntar para qualquer uma de vocês agora, um sonho que você tenha, provavelmente esse sonho terão pessoas importantes para você atreladas a esse sonho. Ou vai ser o seu marido, ou vai ser a mãe, ou o pai, ou vai ser seus filhos. Então, provavelmente, né? Agora eu quero que é o convite aqui nesse primeiro momento é você pensar o que é que você tem feito por você e o que é que talvez você possa fazer por você que também
associe e colabore para você também fazer pelo outro. Eu levo a Bruna na natação toda terça, 6:45. É aqui mesmo no meu prédio a natação. E aí na semana passada, levei na natação, eu tava lá esperando. Eu falei, por que que eu não nado, né? Tem tanta raia aí que fica sobrando. Falei, por que que eu não desço com as minhas coisas? Eu sempre adorei nadar. Nadar é uma delícia, porque você fica ali, ó, é só você com você mesma. Não tem som, não tem barulho, né? É um momento de introspecção maravilhoso. Eu falei, por que que eu não desço? Né? Nossa, mas tá frio. Eu falei, mas eu olhei, a água tava 33 graus, quentinha. Tinha um pai lá nadando. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a nadar. E ontem fui eu. 6:45 da noite. Que preguiça, meu Deus do céu. Uma coisa é você levar o ser humano, outra coisa é você ir junto para entrar na água. Mas foi tão delicioso, tão delicioso. Durante vários momentos eu parava e falava assim, gente, que água gostosa, que coisa boa. Então foi isso, gente. Então o que que eu posso também fazer por mim, né? Porque às vezes a gente faz pelo outro, eu vou levar o outro, eu levo filha no inglês, eu levo filha na natação, eu levo mãe na fisioterapia, eu levo cachorro no pet shop. É verdade ou não? E aí às vezes não me sobra um tempo para ir para uma academia, para ir para uma corrida, para ir para uma massagem, para ir para uma aula de artesanato, eu sei lá o que é que vocês gostam de fazer, tá? Então, esse é o convite. Você pensar em relação a isso e você ver o que é que você pode integrar aí no seu dia a dia para você algo que te faz bem. Algo que às vezes você pensa e fala assim: nossa, que vontade de fazer isso. Ah, quando eu conquistar tal coisa, eu vou voltar a fazer isso. Às vezes é coisa que a gente já fez um dia, né? E às vezes é coisa que não está diretamente relacionada a conquista nenhuma. Eu ir para natação ontem não me tirou R$ 1 do bolso. Se eu for agora fazer uma caminhada no bosque, não vai ser R$ 1 que vai sair do meu bolso, porque nem tudo também está atrelado ao dinheiro, né? Porque às vezes a gente tem isso na cabeça. Quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver em outro patamar, o que que eu posso fazer hoje com os recursos que eu tenho hoje, tá? Como é que você aí, como assumir o protagonismo da minha carreira? Então, a gente vai começar falando de alguns pontos, tá? Relacionados aí à nossa carreira, como eu disse, nós estamos num ambiente profissional, então a tendência é que eu leve realmente a aula para esse meio, mas eu quero que você pense nesse protagonismo em diferentes âmbitos da sua vida, porque eu acredito no equilíbrio. Eu acredito no equilíbrio desde sempre, né? Eu acredito muito nisso que Mary Kay mesmo traz pra gente, Deus, família e carreira. A gente não precisa deixar de lado a nossa fé, a nossa crença para a gente desenvolver o nosso negócio e muito menos deixar a nossa família. Deus permeia aquilo que a gente faz e a gente não precisa deixar a família de lado para desenvolver profissionalmente. A gente encontra um ponto de equilíbrio para a gente fazer tudo isso junto, tá? Pratique aí o conhecimento. Quais as minhas características pessoais positivas? Depois eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela SWOT para você talvez colocar os seus pontos positivos, os seus pontos a melhorar, os seus pontos que não são tão fortes, para talvez você depois ter uma visão um pouquinho melhor disso. Então, pratique o autoconhecimento. Quais as minhas características pessoais positivas? O que é que você, Odara, Lucineide, deixa eu ver quem mais está aqui. Eliana, Gisele, Regiane, Isabel, Josiane, o que Marília, Marina, Mirla, Mônica, Nazaré, Roiastro, é isso? Ai, meu Deus do céu. Espero que eu não tenha falado errado. Sônia, Vivi, Vilminha. O que você hoje faz melhor do que qualquer outra pessoa? Ou mesmo que você não faça melhor, vai, não vamos comparar, mas o que é que você faz maravilhosamente bem? Eu tenho certeza que vai ter uma de vocês aqui, pelo menos, que é muito boa de relacionamento.
boa. A mulher é boa. Tenho certeza que tem alguém aqui que você é uma pessoa que você passa uma imagem pessoal maravilhosa. Você é boa na imagem pessoal. Você passa muita credibilidade. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que é detalhista. Então você tem aquele detalhe importante, você passa aquela sofisticação, você passa aquele cuidado maravilhoso. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que é muito boa em finanças, né? Eu tenho certeza que tem gente aqui que é muito boa em se reinventar, em criar oportunidades. Então eu sei que cada uma de vocês aqui é fantástica em várias coisas. Às vezes é difícil a gente pensar no que a gente é tão boa assim. Então pede pro amigo, pede para quem convive com você, pede pro teu filho, pede pro teu marido falar para você assim, que você acha que eu sou boa, que eu tenho assim de característica muito boa. Pede para tua consultora, pede para tua diretora descendente, ascendente, para ela nomear para você o que você é boa, de fato, que ela acha que você realmente tem aquele diferencial, tá? Aí você vai ver também quais são as habilidades que você pode melhorar para você ter mais resultado, né? Então, por exemplo, às vezes eu vou falar de mim, o que eu preciso melhorar? Acompanhamento. Nossa Senhora, quando eu tô com a cliente, eu faço um trabalho maravilhoso, eu crio conexão, né? Eu gero aquela conexão, eu vendo verdade, eu fecho a venda, mas eu, Tatiana, ainda preciso melhorar muito o meu acompanhamento. Essa é uma habilidade que eu preciso fazer, né? Então, às vezes, hoje mesmo eu tô pensando, gente, essas minhas amigas lá, que são da turma da Bruna da escola, compraram tanto comigo da outra vez, por que não compraram, né? De novo, de novo, de novo. Provavelmente por falta de acompanhamento. Então, eu peco nisso. Quais são as suas habilidades que você precisa melhorar, que você precisa reservar um tempo maior para você praticar, né? Então tudo é uma questão de prática. Não é verdade, gente? Tava vendo esses dias a retrospectiva que eu fiz para Rebeca quando ela tinha 5 anos. E é nessa retrospectiva eu gravei um áudio para ela e nesse áudio eu coloquei assim, falei, você já teve tantas conquistas, né? E aí você para pensar, uma criança de 5 anos teve que conquista? Né? Quais conquistas? Aí eu coloquei lá, né? Você falou, você andou, e eu coloquei as conquistas de uma criança de 5 anos. E eu falei, é verdade, eu tenho razão quando eu coloquei isso. Então, olha só, como a Tatiana mais velha, talvez a Tatiana mais capitalista, né? Talvez a Tatiana mais prática, ela não conseguiu ali. Eu coloquei ali com as conquistas. Aí a própria Tatiana pensou, mas que conquistas que eu falei que ela teve? E aí eu falei, você falou, você andou, e aí eu coloquei as características dela como uma criança de 5 anos, né? E claro, porque é isso, todas nós temos. O que a gente às vezes precisa fazer é só praticar um pouco mais. Praticar, praticar. Então, quais são os recursos, né, que eu preciso, quais são as atividades que eu preciso praticar um pouco mais para eu ficar ótima naquilo, para eu ficar sensacional naquilo, tá? Quais são as oportunidades que eu posso encontrar na minha trajetória? Né? Então, às vezes, você pode encontrar oportunidades nos próprios lugares que hoje você frequenta. Então, quantos lugares a gente frequenta que às vezes a gente não cavoca oportunidade? Às vezes pode ser academia, às vezes pode ser a escola da tua filha, às vezes pode ser um grupo no WhatsApp que você tem, às vezes pode ser as próprias pessoas no seu condomínio, onde você mora, né? Ou um grupo de amigas da sua irmã, ou na empresa que teu irmão trabalha, ou no grupinho ali
dos maridos e das mulheres, onde o teu marido trabalha, onde eu posso, né, buscar essas oportunidades, né? Como eu posso gerar oportunidade, né? Então, às vezes você tem aquela pessoa que curtiu tua foto e comentou tua foto e você não faz nada com aquele recurso ali, tá uma oportunidade, né? Ontem mesmo uma cliente que eu tenho, eu postei as máscaras de cílios ontem, né? A Highlights. E teve uma cliente numa loja aqui, que eu tenho parceria, que ela curtiu. Ah, curtiu, chamei na hora. Eu falei, oi, Má, tudo bem, Má? Gostou, né? Essa máscara é incrível, maravilhosa, recém-chegada aqui no Brasil, à prova d'água. E eu tenho certeza que você vai amar. E o que eu mais gosto nela é que o líquido dela é bem fluido e não faz pezinho de barata em hipótese alguma, porque a Highlight tem bem essa característica. Vocês já perceberam? Ela não deixa fazer pezinho de barata. Eu tenho horror a pezinho de barata. E quando o líquido ele é um pouco mais espesso, ou quando a máscara até tá mais velha, tá? Como essa que eu usei hoje, ela tende a fazer um pouquinho mais de pezinho de barata. E não, a Highlight não faz isso. Mas então, olha, ai, Tati, eu vou querer essa máscara. Dá uma olhadinha no catálogo, minha filha, tá? Mandei hoje de manhã para ela. Então, agora dá uma olhadinha no catálogo e veja o que mais você precisa, que aí eu já te levo tudo junto, tá? Então, oportunidades que às vezes a gente tem a possibilidade, mas a gente não desenvolve, tá? O que poderia me atrapalhar na busca dos meus objetivos? O que geralmente poderia me atrapalhar, né? Cuidado, porque aí às vezes entram aquelas famosas desculpas que a gente dá. E aí a gente coloca aí esse atrapalhar num filho, a gente coloca esse atrapalhar numa situação, numa circunstância. Então, o que poderia me atrapalhar em busca dos meus objetivos? E aí você pode fazer desse jeitinho assim. Você monta um quadro, você vai fazer uma análise SWOT, e aí você vai colocar os fatores positivos, que são as suas forças, você vai colocar aí os seus fatores negativos, que são aquelas habilidades que você ainda precisa desenvolver, tá? Que você precisa ter um olhar ali maior, um cuidado maior, exercitar um pouco mais. Quais são as oportunidades, né? Que às vezes você tem e que você não está dando importância, devida importância para essas oportunidades e quais são as ameaças. Coloca tudo num quadro para você poder visualizar isso de fato. E se você tiver muita dificuldade em fazer isso, pede para uma pessoa que é próxima a você, mas que não vai passar a mão na tua cabeça, tá? Eu falo que amiga de verdade não é aquela que fala, ai, como você tá linda, maravilhosa. É aquela que fala, Tati, tá na hora de você pintar esses cabelinhos brancos, né, minha filha? Isso tá depondo contra a tua imagem, né? Eu prefiro essa amiga do que aquela amiga que fala só, você tá o bagaço da casca de laranja e ela tá falando que você tá linda, maravilhosa, né? Desenvolva-se continuamente, tá? Busque conhecimento, busque aprimorar aquilo que você já faz. Às vezes a gente é muito boa já naquilo que a gente já faz, e às vezes a gente não busca aprimoramento. Ontem teve uma aula falando do retinol, né? Eu já estudei bastante desse retinol, mesmo porque hoje ele é um dos ativos que as pessoas mais buscam. Mas ontem eu fui lá e fui assistir a aula da Mary Kay. Por quê? Porque você sempre aprende alguma coisa. E ontem eu aprendi ainda mais sobre o retinol, né? Eu aprendi sobre a ordem de uso dos produtos. Eu entendi por que que a Mary Kay trouxe aquela ordem do sabonete, depois o ácido, o booster com ácido hialurônico, depois o retinol, depois o restaurador de barreiras, depois o hidratante, tá? E antes de tudo isso, a área dos olhos, tá? Que eu esqueci. Mas enfim, eu entendi. Então busque aprimorar, mesmo aquilo que você já sabe. Se é muito boa numa coisa, dá sempre para você melhorar um bocadinho. É uma pimentinha que você vai colocar, é um que a mais que você vai trazer, tá?
Troque experiências, mas troque experiência, gente, com quem tá no campo, com quem tá trabalhando, com quem vai acrescentar a você, né? Eu adoro ver como que algumas pessoas trabalham, como é que elas fazem, o que que elas fazem. Por quê? Porque eu quero aprender com elas, né? Eu gosto muito, e não importa quanto tempo a pessoa tenha de Mary Kay, às vezes ela tem uma habilidade muito maior em falar daquele produto ou falar daquele recurso que nós temos. Então, presta atenção, troca experiência, tá? Desenvolva novas habilidades. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, não dá. Não dá. Novas habilidades sempre. Há pouco tempo atrás eu estive num evento e eu atendi uma mulher de 30 anos. E quando eu fui fazer o fechamento com ela, ela fez assim, ah, e ela assim com uma cara de acabada assim. Ela, ai, mas eu já tenho 30 anos. E eu falei, nossa, 30 anos? Eu falei, menina, você é uma menina, né? Eu fiz 50, né? E eu tô achando que eu tô aí, ó, na flor da juventude, né? E aí a gente conhece pessoas que acrescentam tanto a gente fala muito aqui na Mary Kay, e vocês já viram muito a Daisy, né? Daisy desenvolveu tantas novas habilidades depois de já ser uma mulher madura. E no evento que a gente vai fazer agora na semana que vem, eu convidei uma mulher chamada Bia Deluca, que assim, ela é uma mulher de mais de 65 anos e ela é uma mulher que ela vive buscando novas habilidades. E eu convidei ela justamente por isso, né? Porque eu falei, olha, elas já escutaram muitas mulheres maduras falando, mas mulheres maduras, Mary Kay. Eu quero uma mulher madura que se reinvente, que esteja linda, maravilhosa, e ela é linda, maravilhosa, estilosa, charmosa, cheia de ideias, cheia de movimento. E quando eu conheci, eu falei assim: é isso, né? Isso mantém a gente viva, isso mantém a gente próspera, isso mantém a gente ativa, isso mantém a gente com brilho nos olhos, né? Então a gente precisa fazer isso, tá? Pratique, pratique, pratique. Gente, praticar na vida é o mais importante, né? Ninguém foi. Vocês viram ontem, por exemplo, falaram que o minha filha hoje falou, o Messi fez 3 gols, né? Ele é um baita de um esportista. Não sei se vocês viram o documentário que tem na Netflix. Tem um documentário que fala do Nadal. Meu Deus, como ele chama? Esqueci agora o primeiro nome dele. É um documentário que fala dele, né? Gente, o resultado não vem por conta do acaso, né? Ele é um dos tenistas mais tops do planeta, mas ele, Rafael Nadal, obrigada. Mas ele praticou demais, demais. Ele tem um problema no pé, no escafoide, que é raríssimo, né? Ele sente dor e ele não deixou de jogar o tênis porque era a paixão da vida dele, ele não deixou de praticar. Agora ele tá, agora, né, já no final da carreira, ele teve um problema seríssimo no ilho psoas, que é um músculo aqui, bem aqui na frente. E é importantíssimo para ele, né, no ato aí de jogar o tênis. Eu não entendo nada de tênis, mas fui ver esse documentário. Aí você vê o cara, não é à toa, é prática, é prática, é prática, né? O Oscar Schmidt também falou isso. Ele falou assim: não é que eu era excepcional, mas eu pratiquei mais do que a maioria. Então é prática, tudo é prática. Quanto mais a gente praticar algo, melhor você vai ficar. Peça feedback, tá? Quais são as percepções que as pessoas têm em relação ao seu desenvolvimento, em relação ao seu trabalho, em relação à sua liderança, tá? Peça esse retorno para as pessoas. Então, eu quero saber, me fala, o que que você acha? Como eu posso te ajudar? Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Me conta aí, ô Vivi, me conta eu como tua diretora. O que que eu posso fazer para te ajudar nesse processo? Como é que eu posso te direcionar de melhor maneira? Como é que eu posso te auxiliar
nesse momento que você está passando, tá? Porque às vezes você escuta assim, olha, não, você já faz tudo que eu preciso, agora o movimento é meu. Ou às vezes eu falo, não, Tati, olha, como já escutei, eu gostaria muito que você falasse comigo todos os dias, né? Eu gostaria muito que você. Eu tenho muita dificuldade em acordar. Será que você consegue me acordar cedo? Eu já fiz até isso, gente, com duas pessoas da minha área, duas diretoras, inclusive, né, de ligar para elas porque elas tinham dificuldade em acordar, não conseguia acordar com o relógio e quando era o relógio, apagava o relógio. Então a gente faz. Se tá no meu alcance, se é viável, se é possível, eu vou fazer. Como já ouvi também, olha, Tati, você pega pesado demais aquilo que você falou, pelo amor de Deus, ficou desconfortável, sabe? Nossa, então você já, poxa, errei a medida, né? Então é saber também ouvir, tá? Peça feedback, invista na sua rede de relacionamento. Isso é uma coisa, gente, que a gente faz todos os dias, até sem perceber, até sem querer. Porque você fala com alguém no elevador, você vai no oftalmo, como eu fui esses dias, você fala com alguém na recepção. Você pediu carne ontem, meu caso, tô falando tudo coisa minha. Pedi carne ontem pelo WhatsApp. Você falou com uma pessoa nova que você nunca falou pelo WhatsApp. Então, falar com pessoas diferentes no nosso dia a dia, a gente fala, a gente faz todos os dias e o tempo todo, a não ser que você fique aí dentro de casa o dia inteiro, né, sem falar com absolutamente ninguém, mas geralmente não. A gente fala com pessoas todos os dias, o tempo todo. Fui na casa da minha irmã cuidar dos cachorros, falei com o homem na portaria que eu nunca tinha visto na vida. Agora, o que que eu preciso trazer para o meu dia a dia? Intencionalidade, tá? Eu preciso fazer esses contatos, mas eu preciso fazer esses contatos de maneira intencional. Então, tá ali, respirou, tem pele, é uma oportunidade, né? De eu falar dos cílios dela, de eu falar da pele dela, de eu falar do batom que ela tá usando, de eu falar do perfume, não sei, de eu falar de alguma coisa, tá? Então, busque criar oportunidades com todas as pessoas que você cruza no seu dia a dia, tá? Seja intencional. A intencionalidade vai te ajudar a ter cada vez mais movimento. A intencionalidade vai te ajudar a ter cada vez criar cada vez mais oportunidades, tá? Ok? E sim, coadministre o seu tempo. Esse é um ponto, gente, importantíssimo. Tem muita gente aqui, tenho certeza do que eu tô falando, né? Eu tô falando do negócio Mary Kay como um todo, que não tem o resultado que precisa, ou que gostaria, ou que merece, porque muitas vezes apaga fogo o dia inteiro, tá? Então, às vezes, quando eu ligo para uma futura diretora e eu falo, e aí, como é que tá essa semana? Como é que tá a tua produção nessa semana? Eu já ouvi muito isso. Olha, essa semana tá difícil, porque você não sabe. Segunda foi minha sogra que teve um piripá que eu tive que socorrer. Na terça, minha sobrinha veio logo cedo aqui para casa. E aí ela tem sempre alguém que ela tá socorrendo, um fogo que ela tá apagando. Filha, isso não é ser profissional, né? E por que que as pessoas recorrem o tempo todo a essas pessoas? Porque sabe que o tempo delas não é para elas. O tempo delas é para o outro, tá? Eu tenho uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Ele foi meu personal durante 10 anos, mais de 10 anos, o Renato. E o Renato ele tinha esposa, ele tinha filhos, mas ele era o tipo de pessoa que todo mundo que ligasse para ele saía para resolver o problema do outro. E a mulher dele reclamava. E é claro que ela reclamava. E por que que ela reclamava? Né? Porque é muito complicado. Você tá com uma pessoa que tá o tempo todo
apagando o fogo do outro. É muito complicado. Porque se você está o tempo todo apagando o fogo do outro, você não olha para si mesma. Você não vê a si mesma. É ou não é? Né? Então, gente, o tempo tem que ser bem administrado. Você tem que fazer no teu dia a dia, primeiro as coisas que são importantes. Primeiro as coisas que vão. O que que é importante, Tatiana? É tudo que vai te levar de encontro ao teu objetivo. Tudo. Então, importante são atividades que te levam ao encontro dos seus objetivos, tá? Atividades urgentes, muitas vezes são aquelas atividades que um dia foram importantes, mas que você não fez, que você não realizou, que você não desenvolveu. Então, por conta disso, elas passaram a ser urgentes, tá? Atividades extras, que são aquelas corriqueiras que às vezes acontece, é um pneu furar, é você ficar doente, ou é, sei lá, um filho quebrou o pé e você precisou socorrer, tem coisas que a gente vai precisar socorrer. Mas essas atividades são atividades muito circunstanciais, né? E que se você tá tendo dias e dias tomados por essas atividades, cuidado, cuidado, provavelmente tá acontecendo isso porque você não tá sabendo como dividir o seu tempo. E eu sou daquelas que eu falo que o tempo, para mim, é muito claro isso. Eu tenho 24 horas. São 8 horas que a gente dorme, 8 horas que você trabalha e 8 horas que você faz aquilo que você quiser, tá? Então é atividade, são essas 8 horas que você vai cuidar de filho, de marido, de casa, das tuas atividades pessoais. Então são nessas 8 horas. Se a gente divide o tempo assim, fica tudo lindo, maravilhoso. Você vai ter uma vida em equilíbrio e você vai conseguir fluir nos diferentes âmbitos da tua vida, tá? Organize a sua agenda e compartilhe com as pessoas que fazem parte dessa agenda. Eu tenho a minha agenda aqui. Tô olhando aqui para ela, tá? De fato, ela tá aqui, ó, pendurada. Ela fica pendurada aqui, ó. Vocês escutam o barulhinho da folha? É a minha agenda, tá? Então eu tenho o horário que eu começo a trabalhar, eu tenho o horário que eu termino de trabalhar, eu tenho os horários aqui na minha agenda, que são atividades que eu tenho que levar a Bruna, né? Eu tenho tudo aqui na minha agenda. E essa agenda fica aqui para quem vê. Eu, principalmente, mas as outras pessoas da minha casa também têm acesso. Mas aqui em casa não acontece isso, Tati. Preciso que você me socorra às 2 horas da tarde. Gente, é só se realmente for uma emergência. Por quê? Porque sabe que 2 horas da tarde eu não vou socorrer ninguém. 2 horas da tarde eu vou estar aqui, né, trabalhando, tá? Então, faça isso. Às vezes parece besteira você fazer, você compartilhar, mas não é, não é. Se você deixa tudo muito em aberto, se você não faz o teu horário, quem vai fazer o teu horário é o outro, né? E aí tem gente que não consegue ter resultado porque ela apaga fogo o dia inteiro, mas ela apaga fogo de outras pessoas, né? Ela faz coisas o dia inteiro, mas ela faz para outras pessoas. E o que que adianta você fazer para os outros se você não está fazendo nem para si mesma, né? Será que eu, quando não faço para mim e faço pelo outro, será que eu estou fazendo bem feito, né? Não é um pouco de ingenuidade a minha? Achar que eu não consigo fazer por mim, mas que eu consigo fazer pelo outro, tá? Faça a lista das suas 6 coisas mais importantes. Quais são as 6 coisas mais importantes, Mary Kay, que você tem para fazer no dia de hoje? Quais são as 6 coisas mais importantes que você tem para fazer no seu, nas suas atividades pessoais? Quais são as 6 coisas mais importantes que você tem para fazer dentro da tua casa ou com as pessoas da sua casa? Então tenha as 6 coisas mais importantes. Isso é uma questão de estabeleça essas prioridades. As 6 coisas mais importantes profissionais eu vou fazer nas minhas 8 horas profissionais. As 6 coisas mais importantes com a minha família e com a minha casa eu vou fazer nas minhas 8 horas que eu vou dedicar para minha família e para minha casa, tá? Tranquilo em relação a isso?
Tenha pessoas que te inspirem, mas não aquela pessoa que te inspira pela teoria, né? Segundo até falei nisso. Eu tive um professor, eu e Mônica tivemos um professor na faculdade maravilhoso, nosso professor. Mas era um professor teórico, muito complicado. Você se basear em uma pessoa que é teórica. Porque quando você ia para a prática, colocar em prática aquilo que ele tinha ensinado, não dava certo. E eu só fui descobrir isso quando eu comecei a dar aula. Porque aí, conversando com outras professoras que também tinham dado aula na instituição que eu fiz faculdade, falaram: ah, mas é porque ele nunca atendeu ninguém. Não, ele nunca foi, ele sempre foi só de pesquisa. E aí, tá. E naquele momento a ficha caiu. Eu falei, tá, agora entendi. Por que que eu não conseguia? Eu e muitos dos alunos da sala, era um comentário nosso, usar alguns recursos que ele ensinava em sala de aula na prática, né? A gente não conseguia. Por quê? Porque a teoria, gente, não vai só em gente que é teórica. Blá, blá, blá. Eu quero ver a prática. Eu quero ver o teu resultado na prática. Eu quero ver como é que você faz. Eu quero ver como é que você desenvolve isso, tá? Porque a pessoa fala, tá tudo lindo, maravilhoso, profissionalmente eu sou um as, né? E ela tá ali destruída, a família dela tá destruída. Para mim, ela não é uma mulher de sucesso, né? Como, ai, nossa, eu sou aquela mãe do ano, aquela esposa do ano, aquela coisa sensacional. Mas o trabalho, meu filho, ela tá péssima, né? Cuidado pessoal, ela tá horrorosa. Também para mim não é uma mulher de sucesso. Então, busquem, inspirem-se em mulheres reais, né? Em mulheres do convívio de vocês e às vezes é gente que tá ali do teu lado, né? Quantas vezes a mãe, uma tia, uma prima, uma irmã é uma grande inspiração para você, porque é uma pessoa que consegue administrar tantos e tantos pratinhos que nós temos aí no nosso dia a dia, tá? Muitas vezes a gente aprende pela dor, muitas vezes a gente aprende pelo amor. Como é que a gente vai aprender pelo amor, inclusive escutando histórias? Então, quantas vezes nós aqui a gente nos coloca vulneráveis e a gente mostra para vocês, olha, eu errei aqui. Nesse ponto aqui, ó, eu errei, eu pequei. O que que eu tô te mostrando aqui, olha? Essa é a minha realidade, essa é a minha história, e nesse ponto eu errei. Se você é uma pessoa que está ali antenada, está prestando atenção, você vai aprender com o erro do outro. Isso é aprender pelo amor, é muito melhor. Você aprender pelo amor, né? Então, muitas vezes aprender pelo amor é aprender com aquilo que o outro me traz, do que aprender pela dor. Não é verdade? Tá? Conte com ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Pedir ajuda, gente, não é reclamar, não é ser negativa, né? Às vezes você tá ali numa situação que você não tá sabendo muito bem como desenvolver aquilo, como sair daquilo, como sair desse patamar e ir para um patamar maior. Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda. Então, olha lá, me ajuda aqui. Senta aqui comigo um minutinho. Olha, eu pensei em fazer isso, isso. Tô fazendo assim, assim, assado, não tá dando certo. Como é que você pode me ajudar? Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, que mostra muito quando a gente está dentro de um problema, inserido nesse problema, a gente não consegue visualizar, às vezes, uma saída. E quando você compartilha com uma pessoa que está fora do problema, que está olhando de fora, ela fala assim: olha, mas eu tô vendo com clareza essa essa resolução aqui. Olha, por que que você não faz assado, né? E eu vou contar uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Era um retiro da minha área nacional e seria sexta, sábado e domingo, lá no em Itapecerica da Serra, Terras Altas. Um lugar dificílimo de conseguir horário naquele tempo. Era todo mundo querendo fazer retiro lá, então Isabela fazia lá, Deise fazia lá, muitas nacionais faziam lá, enfim. Era super, tava super bem cotado.
esse hotel naquela época. E o meu retiro ia ser, tava sexta, sábado e domingo. Por que sexta? Porque assim, pertinho, eu tinha muita gente que trabalhava fora, né? E gente boa que poderia ir na sexta, no finalzinho do dia, e ficar lá sábado e domingo. Só que quando aconteceu alguma coisa lá no hotel, eu não lembro direito o que foi, eles falaram, Tatiana, não vai dar para ser na sexta, tá? Eu não tenho mais esse final de semana por conta da sexta. E eu falei, não, não é possível, não é possível isso. Eu falei, nossa, tudo esquematizado e tal, né? Não tinha começado a divulgar nada disso, mas eu fiquei, nossa, eu falei, nossa, eu não acredito. Como é que vou fazer agora? Vou ter que fazer 2 dias só de retiro? Não, o retiro tem que ser 3 dias. A gente fazia 3 dias antes, 3 dias de retiro, era um tempo mais longo, era o conhecimento que a gente tinha para a época e era o recurso que a gente tinha, a gente gostava de fazer daquele jeito. E aí eu quebrei minha cabeça, não cheguei numa solução, tava ali nervosa, tentando achar uma outra data com o hotel e tal. E nesse inteirinho falei com a Isabela, eu falei, eles não têm mais esse final de semana por conta da sexta. Ela falou, Saquele, por que que você não faz então? Sábado, domingo e segunda. Já que o problema era esse, você passa o que seria na sexta para segunda, entendeu? Falei, nossa, não tinha pensado nisso. Resolveu o meu problema? Na hora eu liguei e falei, vocês têm tem, tudo bem, pronto, problema resolvido. Então vocês percebem, às vezes a gente tá com um problema na nossa cabeça e a gente tá ali, ó, criando um monte de caraminholas na cabeça. Pede ajuda para uma pessoa, né? Pede ajuda. Às vezes a gente tá tão envolvida ali naquele problema que a gente não consegue ver uma solução. E uma pessoa de fora chega e fala assim: Oi, tô vendo com clareza. Por que que você não faz assado? E aí você fala, tava o tempo todo ali, mas eu não conseguia enxergar. Por quê? Porque eu tava ali, ó, totalmente envolvida, tá? Então, peçam ajuda. E aí a gente finaliza com essa frase: autoconhecimento, disciplina e resiliência são pontos fundamentais para o protagonismo na carreira. Mas, para que tudo dê certo, é importante estar pronto para as oportunidades. Fique atenta às oportunidades. E não desistir caso algo não saia conforme o planejado. Porque provavelmente não vai sair conforme o planejado, tá? Nesses casos, vale dar uma pausa, repensar o trajeto, são os ajustes que a gente sempre fala. Então, pessoas inteligentes, elas não insistem. Insistência é burrice, é você continuar fazendo do mesmo jeito. Você precisa persistir. É você manter o seu foco, manter o teu objetivo, mas mudar suas ações, ajustar as ações. Repense o trajeto e siga em frente. Mesmo que com um plano um pouquinho distinto do original, são os ajustes. É apenas para quem está preparado, trabalhando com foco e que esteja disposta a pagar o preço que alcança o sucesso desejado. Eu espero que essa aula tenha feito muito sentido para vocês, que vocês saiam daqui, né, repensando algumas coisas que vocês têm feito e reajustando, né? Não é começar tudo de novo, não é começar do zero, não venha com essa bobagem, é só ajustar. O que que eu preciso ajustar para eu ter um resultado melhor e maior, tá? Quero saber se vocês têm alguma pergunta. Ops, né? Quero saber se vocês têm alguma pergunta. E aí eu termino aqui com essa frase de Mary Kay Ash. Existem 3 tipos de pessoa no mundo: as que fazem com que as coisas aconteçam, as que observam como acontecem as coisas, e as que se perguntam o que aconteceu. Eu adoro essa frase, gente. Que não tem sempre gente que está perguntando mas o que aconteceu? O mundo caiu em volta dela, mas ela pergunta assim: mas o que aconteceu que eu não entendi nada? Você pode decidir que tipo de pessoa você deseja ser. Mary Kay Ash falou assim: eu sempre decidi estar no primeiro grupo. Qual é o primeiro grupo?
as que fazem com que as coisas aconteçam. Que sejamos nós também essas mulheres e essas protagonistas maravilhosas desse primeiro grupo, tá bom? Um beijo gigante para vocês, tá? Essa semana, não sei se a Isa ainda vê a área dela, mas eu essa semana não vejo mais vocês. Acabaram nossos treinamentos. É treinamento que a gente dá, viu, gente? Pela madrugada é treinamento. E aí, segunda-feira, a gente está de volta aí com todos os nossos treinamentos, tá bom? Um beijo gigante. Precisando da gente, Beijos, é só chamar. queridas. Oi? Beijos. Beijos, beijos, Isa. Ficar com Deus. Gente, olha, beijos, fiquem com Deus, tá bom? E o que precisarem, nós estamos por aqui. Beijos.